Nesta resenha da bola, quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Fernando César, em Curitiba, no Paraná, dois temas. O primeiro, uma análise dos nossos comentaristas a respeito do Campeonato Brasileiro até aqui, com as 22 rodadas realizadas e agora a paralisação para a data FIFA. O outro tema, justamente, que envolve esta data FIFA com o Brasil, os dois jogos do Brasil, Chile e Bolívia pelas eliminatórias do Mundial de 2026. Tudo isso não sai daí, já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola, numa quinta-feira muito triste aqui em Portugal. Foi noticiado em todo o mundo, em toda a mídia, né, o acidente ocorrido com o elétrico, né, que faz a parte aqui em Lisboa, vai lá aqui em Lisboa, na capital aqui de Portugal, Lisboa, onde eu morei por 4 anos. Existem aqueles elevadores, aqueles elétricos que são usados para levar, né, as pessoas até a parte alta da cidade. E um desses, o da Glória, que é como se fosse aquele bondinho que é conhecido no Brasil, sofreu um acidente, descarrilhou, né, saiu, enfim, dos trilhos. Um acidente que deixou muitas vítimas, muitos feridos e que, é claro, abalou Portugal, abalou todo mundo, né? E a gente aqui passando toda a força para os familiares, enfim, nesse momento de muita tristeza. Esta edição da nossa Resenha da Bola, como eu falei, vamos abordar o Campeonato Brasileiro, as 22 rodadas até aqui, as equipes melhores, como também os dois compromissos do Brasil nas eliminatórias para o Mundial de 2026 nos Estados Unidos, com Antônio Manuel Góes e Fernando César. Esta edição que tem o patrocínio da Agóis Esportes, que o nosso Antero vai colocar para vocês a nossa chamada da loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Iniciando esta edição, dando prosseguimento, a gente vai até o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, começa contigo a análise do Campeonato Brasileiro até o momento. 22 rodadas, campeonato sempre muito disputado, mas é claro, com as equipes com mais poder financeiro, com mais qualidade, já abrindo a diferença para as demais equipes. E aí eu jogo para você essa primeira análise desta edição da nossa Resenha da Bola. Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Convenhamos, futebol de alto desempenho reúne equilíbrio, competitividade e garantia de espetáculo nas 4 linhas. Esse trinômio tem sido rotineiro nas últimas apresentações do Flamengo, haja vista seus números na tabela de classificação. Primeiro lugar, 47 pontos, com um jogo a menos, 14 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 45 gols pró, melhor ataque, 10 contra, defesa menos vazada, com saldo de 35 gols. Em segundo lugar, o Cruzeiro, 44 pontos, 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas,
35 gols pró, 15 contra e saldo de 20 gols. Palmeiras em terceiro, um jogo a menos que o Flamengo, 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 28 gols pró, 16 contra e 12 de saldo. Fechando o G4, o Bahia, 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. 28 gols pró, 22 contra e saldo de 6 gols. Na quinta posição, Botafogo. 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 30 gols pró, 13 contra e saldo de 17 gols. Boa surpresa neste Brasileirão, o Mirassol, estreante na Série A. Na sexta posição, 9 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, 35 gols pró, 20 contra, saldo de 15 gols. O São Paulo é o sétimo colocado. 8 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, 26 gols pró, 23 contra e saldo de 3 gols. O Flamengo tem os 11 maiores públicos do Maracanã, maior média nacional nos últimos 10 anos, seguido de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Fortaleza. Com sofrível desempenho em 22 rodadas do Brasileirão, o Corinthians é o 12º e o Atlético Mineiro, 14º. A maior decepção da temporada dos pontos corridos, já sem o longevo e vitorioso treinador Juan Pablo Vojvoda e acabando de demitir o sucessor Renato Paiva, ex-Botafogo, após 10 jogos no comando de sua equipe, o Fortaleza amarga a vice-lanterna com 3 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, 20 gols pró, 34 contra e saldo negativo de 14 gols. Há 16 rodadas do fim do Brasileirão, Antônio Júnior, a perspectiva de acirrada disputa do topo da tabela à zona do rebaixamento. Pois é, Antônio Manuel Góes fazendo uma geral no Campeonato Brasileiro até o momento, as equipes que estão numa situação melhor e também as equipes que estão correndo, né, lutando para fugir do rebaixamento. E você citou bem aí, que situação totalmente inversa do Fortaleza, né? Que nos últimos anos tem feito ótimas campanhas, chegando à Libertadores, e esse ano está de fato muito ruim. Mas agora ainda falando sobre Campeonato Brasileiro, mas já abordando os últimos jogos, Fernando César, você direto de Curitiba, inclusive essa rodada causou a demissão do Renato Paiva, você chegando com análise dos últimos jogos do Brasileirão e agora essa paralisação para os jogos da seleção brasileira, hein, Fernando? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. Separei assim alguns jogos que me chamaram a atenção nesta última rodada, a mais recente do Brasileirão. Já no sábado, a vitória até com placar elástico conseguida pelo Botafogo sobre a equipe do Bragantino pelo placar de 4-1, além, claro, da vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre a equipe do São Paulo, parando assim o embalo que o tricolor paulista vinha obtendo sob o comando do técnico Crespo. Já no domingo, o empate do Flamengo com o Grêmio em 1-1 sai um pouquinho da normalidade em função do elenco e do embalo que o Flamengo vem dentro desse atual Campeonato Brasileiro, e esse empate para o Grêmio ficou realmente ainda mais jogando no Maracanã com sabor de vitória. Jogo fraco até pelo placar Santos e Fluminense, porque 0-0 dificilmente agrada, muito pelo contrário. Normalmente é um jogo sem emoção, porque o que determina a emoção do futebol exatamente é o gol. O empate do Corinthians com o Palmeiras em 1-1, dentro da normalidade, por se tratar de um clássico, e normalmente clássico são jogos de equilíbrio.
Agora, segue chamando a atenção a campanha que o Mirassol, representante do interior paulista, de uma cidade pequena, nenhum demérito para Mirassol, mas uma cidade de apenas 70 mil habitantes e que tem no Mirassol um representante que realmente vem cantando dentro do Campeonato Brasileiro. A derrota do Galo, mesmo fora de casa, para a equipe do Vitória, que vinha de uma derrota humilhante para o Flamengo de 8-0, realmente quebrou também o embalo do Galo, culminando com a dispensa do técnico Cuca. E, finalmente, o destaque para o Inter, que consegue uma vitória mesmo apertada sobre a equipe do Fortaleza e que, com mais uma derrota, claro que a diretoria teve que mexer e mexeu no comando técnico, dispensando o trabalho do técnico, o Renato Paiva. E para finalizar, a boa vitória do Vasco sobre a equipe do Sport, o Vasco fora de casa, fazendo 3-2 de um jogo bom, porque um jogo que teve a rede balançando por 5 vezes. São os destaques que acabei separando desta última rodada, a 22ª, que não mexeu muito na estrutura da tabela, meu caro Júnior, porque no pelotão de frente, na tabela de classificação, segue inalterado com o comando do Flamengo com 47 pontos, seguido pelo Cruzeiro com 44, embora o Cruzeiro com um jogo a mais, e o Palmeiras em terceiro com 43 pontos, mas com 2 jogos a menos. Portanto, seguem esses 3 times protagonistas dentro desse Campeonato Brasileiro até aqui, Júnior. Legal, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, analisando de forma mais direta a última rodada do Campeonato Brasileiro, que provocou a demissão aí do técnico Renato Paiva do Fortaleza. Mas agora, mais uma vez, Antônio Manuel Góes, quero lhe ouvir desta feita a respeito dos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias para o Mundial de 2026. Arredio em relação ao desempenho da seleção brasileira nestas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O torcedor ainda está em compasso de espera, apesar das esperançosas expectativas no ar com a chegada do italiano Carlo Ancelotti, maior ganhador de títulos de clubes na Europa, notadamente à frente do Real Madrid. Por óbvio, a própria adaptação do consagrado treinador ao nosso futebol exige uma dose de indulgência da crítica e da galera. Nesta etapa de conhecimento de nossos talentos, apesar de, em sua maioria de convocados, atuar em gramados europeus. Em terceiro lugar na tábua de classificação, com a Argentina disparada e inalcançável em seus 36 pontos, o Brasil tem 25 pontos, abaixo do Equador, com a mesma pontuação, mas em vantagem no saldo de gols. O confronto desta quinta-feira, 4 no Maracanã, contra o Lanterna Chile, deverá ser de muita valia para Ancelotti mandar a campo nossa potencialidade ofensiva. O que está configurado na anunciada formação da equipe, com Estevão, João Pedro, Rafinha e Martinelli à frente, sem contar com Vinícius Júnior suspenso por cartão amarelo. Além de Alisson na meta, Wesley está confirmado na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga diária e Douglas Santos, novidade, na lateral esquerda, já que Alexandro, lesionado, foi cortado. No meio-campo, ainda um ponto vulnerável da seleção brasileira. Casemiro e Bruno Guimarães começam a partida contra os chilenos, embora Paquetá seja uma alternativa no curso dos 90 minutos.
Como disse, torcedor e crítica aguardam um crescente desempenho brasileiro nesta etapa de nova e abalizada direção, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, o torcedor, é natural que ele fique com o pé atrás, fique naquela desconfiança, porque a seleção brasileira, até a chegada do Ancelotti, vinha muito mal. Foram pelo menos 2 anos, eu colocaria até mais, 3 anos, de um futebol totalmente abaixo de uma expectativa mínima, né, de um futebol mínimo que convencesse o torcedor brasileiro, e convencesse a todos. E agora, com a chegada recente do Ancelotti, há essa expectativa do Brasil passar a desenvolver o melhor futebol com jogadores de qualidade que todo mundo sabe o Brasil tem, mesmo numa fase que a gente reconhece não é a melhor geração do Brasil em relação a outras, né, que vestiram a camisa do Brasil. Mas agora, também analisando esses jogos da seleção brasileira, eu vou até mais uma vez Curitiba, no Paraná. Fernando César, como é que você está enxergando esses compromissos do Brasil? Primeiro o Chile nesta quinta-feira no Maracanã, depois tem a Bolívia fora de casa. Olá, Júnior. E agora a gente tem essa parada dentro do Campeonato Brasileiro em função da data FIFA e a seleção convocada pelo Ancelotti, agora sim, com o Ancelotti conhecendo melhor os nossos jogadores, ele que teve oportunidade, inclusive, de acompanhar algumas partidas aqui do Brasileirão, tanto é que ele acabou aumentando o número de jogadores que atuam no nosso país para essa convocação. Num todo, é compreensível e a gente concorda com o sistema adotado pelo técnico Ancelotti, onde ele procurou abrir um leque para conhecer outros jogadores e deixando de fora desta convocação alguns que ele conhece tão bem, principalmente jogadores que atuam pelo Real Madrid, como é o caso do Rodrigo e do Vini Júnior também. Eu particularmente concordo com a tentativa e com a explicação do Ancelotti, e a gente acaba concordando até com o esboço na escalação da seleção. Talvez, no meu caso particular, eu gostaria, por exemplo, de observar, depois de um bom período afastado da seleção devido ao julgamento que ele teve que passar, do Lucas Paquetá, que para mim é um jogador com grandes recursos técnicos e que eu encaro pelo momento que o Lucas Paquetá poderia ser aquele jogador de meio de campo que a torcida brasileira tanto espera. Outro jogador que não figura no esboço do time que começa jogando nesta quinta-feira frente à equipe do Chile, mas pelo momento que ele atravessa, vestindo a camisa do Cruzeiro como principal artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Caio Jorge. É um jogador que eu gostaria, tanto ele como o Lucas Paquetá, que o técnico Ancelotti pudesse, mesmo eles começando no banco, pudesse oferecer um tempo maior de participação neste jogo frente à equipe do Chile. A seleção que, pelo que o Ancelotti já antecipou, deve começar com o Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Douglas Santos, o meio de campo com Casemiro, o Bruno Guimarães, ele puxa um pouco o Rafinha e o Estevão para auxiliar na criatividade, e na frente o João Pedro do Chelsea, jogador que brilhou no último Mundial de Clubes, ao lado, claro, do Martinelli,
que também atravessa um grande momento. É esperar. A seleção já está classificada, temos 3 seleções que já garantiram classificação e agora é tempo, há praticamente 11 meses aí, para a largada da Copa do Mundo, que realmente o Ancelotti consiga dar aquele padrão de jogo que a torcida brasileira tanto espera, Júnior. É isso aí, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, analisando também os jogos do Brasil, que terá a primeira partida nesta data FIFA contra o Chile na noite desta quinta-feira no Maracanã. Esta edição que teve o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!